Bem-vindos ao canal Bruno de Outono. Eu sou Alessandro Wesley e hoje a quarta parte da série Gótico pra Gente Grande, História, Arte e Comportamento. No último vídeo nós vimos que a arquitetura gótica, característica da Idade Média Europeia, ela recebeu esse nome de forma pejorativa já na Renascença, de forma a associá-la à barbárie e obscuridade. Em meados do século XVIII, ou seja, 300 anos depois, a arquitetura ela vem a revisitar as referências medievais. No revivalismo gótico, ou como é mais conhecido, o neogótico, em oposição ao neoclassicismo, que era o movimento arquitetônico até então. Um dado interessante é que as reformas das construções góticas medievais e as novas construções, ou seja, as neogóticas, já não eram exclusividade da igreja. Palácios, prédios públicos e até residências passam a receber essas características de construção. É claro, houveram avanços na tecnologia estrutural, mas a estética é exatamente a mesma. E esse estilo ele migrou também para mobiliário e objetos de decoração. Alguns dos nomes mais proeminentes associados a esse movimento são do francês Viollet-le-Duc e do inglês Augustus Pugin. Esse estilo foi muito difundido durante todo o século XIX, não só na Europa, mas dessa vez também nas Américas, e é muito associado ao estilo literário romântico, que é característico deste período. Na pintura, o estilo vigente era o arcadismo, que tinha como temática central a nobreza e a vida na corte. Com a Revolução Francesa, a queda da nobreza, a ascensão da burguesia. Exigia-se então uma nova arte que exprimisse as ideias dessa classe, enaltecendo os seus pretensos valores. Temos então o surgimento do romantismo. E quais seriam as características desse romantismo? Olha, o individualismo, no sentido de liberdade individual, a vida do indivíduo já não pertencia mais ao rei, aquelas ideias de liberdade próprias da Revolução Francesa. O indivíduo ele pode falar de si mesmo e ele vai quebrar padrões que vinham sendo estabelecidos lá no arcadismo. O sentimentalismo, o indivíduo se permite vivenciar os próprios sentimentos, ou seja, afetivos, de amor romântico. Lembrando que numa sociedade monárquica, os casamentos invariavelmente eram acordos dentro da nobreza. O elemento amor ele é ignorado, ele era algo idealizado lá na literatura medieval. O subjetivismo, que é a interpretação da arte e, por que não, da vida a partir da sua própria perspectiva. A idealização, criar um mundo a partir da sua imaginação. E aí entram elementos ficcionais, sobrenaturais, que nós já vimos também na literatura medieval. O bucolismo, que é a fuga do ambiente urbano, considerado impuro, opressor, e ele vai se refugiar na natureza, que ele entende como pura. O nacionalismo, que enaltece personagens da história local, e esse contexto ele é permeado por um certo heroísmo, que a gente vê também na literatura medieval. Alguns dos principais nomes da pintura romântica são o do francês Delacroix, que representa a liberdade guiando o povo, que é um ícone da representação da Revolução Francesa. O suíço Heinrich Fuseli, com o pesadelo, onde se faz presente o elemento onírico, ou seja, relativo aos sonhos. Do alemão Caspar Friedrich, que tem o Caminhante sobre o Mar de Névoa, mostra um indivíduo solitário confrontando a natureza obscura. O inglês William Blake, que ele chegou a fazer ilustrações até mesmo da Divina Comédia, e ele também era poeta. Na música, Schubert, Chopin, que tem a famosa Marcha Fúnebre, Weber, Schumann, Wagner, Paganini, que falava que tinha pacto com o diabo, e Mendelssohn.
mas é na literatura onde nós vamos observar em maiores detalhes todas essas características do movimento romântico, que tem como marco inicial a obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Johann Wolfgang von Goethe, de 1774. Já na Inglaterra ele encontra seus ecos, na poesia de Percy Shelley, Lord Byron, que também ostentava um estilo de vida muito boêmio, muito associado ao romantismo. A filosofia também recebe influência direta de toda essa atmosfera romântica, resvalando em um ceticismo considerado pessimista, que nós podemos ver nas obras lá de Herder, Nietzsche e principalmente Schopenhauer, um dos mais darks dos filósofos. A idealização do mundo, do amor que é inatingível, da mulher que é a musa, objeto de devoção, a supervalorização do próprio sentimento, a sensibilidade, confrontados com a não realização das suas vontades, colocam o romântico num constante estado de arroubos sentimentais, quase sempre melancólicos, que são intercalados por êxtases eufóricos, motivados pela própria fantasia. Então, a fuga da realidade, ou o escapismo, é uma constante que, por vezes, lhe dá a ideia de um certo heroísmo marginal. Uma expressão alemã usada para definir o romântico é tempestade e ímpeto. É tudo muito exagerado, no chamado mal do século. Paralelamente, existia uma produção literária chamada romance gótico, que foi inaugurada com a obra O Castelo de Otranto, do Sir Horace Walpole, de 1764. Ele ganha esse nome por ter ambientação em um castelo de arquitetura gótica, associado a atmosferas sombrias e presença de fantasmas e de todo aquele contexto do chamado terror psicológico. Então isso se torna um gênero de literatura de muito sucesso, que vem ditar os moldes de várias obras que viriam depois. Então, o rancor dessa contrariedade e os sentimentos obscuros do romântico, ele vem a ganhar representação com a tragicidade e as criaturas grotescas do universo fantástico nos romances góticos, o que faz com que essas duas correntes literárias elas venham a se tornar indissociáveis no decorrer do século XIX. Nesse período também estava em moda a chamada arte tumular, que a aristocracia e as famílias abastadas, elas faziam questão de ostentar em seus sepulcros e mausoléus, colocando suntuosas esculturas em mármore, granito, ferro, bronze, que normalmente representavam desde os brasões das famílias até o próprio ente falecido, e às vezes anjos, santos e uma série de outras simbologias que eram recorrentemente descritos nas ambientações literárias. Olha, outro elemento estético presente é a moda vitoriana, ou seja, a moda romântica, que se caracteriza por muitas rendas, muitos espartilhos, babados, golas altas, laços, mangas bufantes e as cores predominantemente escuras, preto, roxo e tons escuros de vermelho. Olha, todo esse conjunto de elementos nós podemos observar nos mais importantes títulos desse período, que são Frankenstein de Mary Shelley, de 1831, os contos do norte-americano Edgar Allan Poe, publicados entre 1833 e 1849, o retrato de Dorian Gray, também do irlandês Oscar Wilde, de 1890, e Drácula, do irlandês Bram Stoker, de 1897. Então, gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu comentário, compartilhe com os amigos. Até os próximos vídeos.